Pedro diz a Augusto que não é o pai do filho de Gina. Augusto fica um pouco nervoso, perguntando quando ele descobriu. Ele pergunta se Gina revelou a identidade do pai do bebê, mas ele diz que não perguntou. Augusto liga para Gina, mas ela ignora sua primeira ligação. Na segunda ligação, ela atende e Augusto a repreende por não admitir que ele é o pai de seu bebê, mas ela está determinada a manter isso em segredo. Ela pede que ele pare de incomodá-la e termina a ligação gritando que nunca o aceitará como pai de seu filho. Augusto vai para casa e chama Rosa, que não está. Ele se senta, lembrando-se da noite fatídica em que teve relações com Gina. Rosa chega e Augusto diz a ela que Pedro não é o pai do bebê de Gina. Rosa confessa a ele que ele é o pai. Com a verdade, Augusto está determinado a lutar por seu filho. Helena vai para seu escritório para encontrar Andréia lá. Ela finalmente admite para Helena que o bebê de Gina não é de Pedro. Nelson havia contado a ela. Ela não havia percebido na época, até que Gabriela lhe disse que Gina era esposa de Pedro. Andréia se desculpa e pede a Helena que a perdoe por seu preconceito. Elas se abraçam. Helena chega à casa de Pedro e lhe conta que o bebê de Gina não é dele. Pedro já havia descoberto e Helena diz que soube com sua mãe, que descobriu com Nelson. Pedro não acredita que Nelson o enganou. Esté ouve e Pedro confirma que não é o pai do bebê de Gina. Esté está extremamente louca. Sempre soube que Gina não era uma boa pessoa, mas nunca imaginou que usaria um bebê para tentar segurar Pedro. Pedro acrescenta que Nelson sabia e ocultava a verdade. Augusto procura Nelson, exigindo saber onde Gina está. Nelson o confronta, mas a situação muda quando Augusto tem certeza de que Nelson estava ciente da mentira de Gina. Gina sai dizendo que pediu para ele não dizer nada. Esté chega e dá um tapa em Nelson por mentir para ela sobre Gina e seu bebê. Pedro pergunta a Augusto o que ele está fazendo ali e ele confessa que é o pai. Ele não disse a ele porque ele também não sabia. Pedro confronta Gina, exigindo saber tudo, mas Gina, como sempre, faz o papel de vítima, colocando a culpa em Pedro por deixá-la. Gina reclama que não sabia que causaria tanta dor. Esther não compra isso, agora ela sabe porque a última palavra de Domingo era seu nome. Ele queria contar a verdade a ela. Ela se vira para Nelson, o acusando de ser igual a Gina. Ele permaneceu em silêncio, sabendo o que ela estava fazendo. Nelson implora por perdão, mas Esther não consegue perdoar um homem que destruiu uma amizade de tantos anos. Ela e Pedro vão embora.